Vejamos aqui mais uma questão de física da EFON envolvendo calorimetria. Esta é a nossa videoaula de número 43. Em um dia muito quente, em que a temperatura ambiente era de 30 graus Celsius, Sr. Aldemir pegou um copo com volume de 194 centímetros cúbicos de suco à temperatura ambiente e mergulhou nele 2 cubos de gelo de massa 15 gramas cada. O gelo estava a menos 4 graus Celsius e fundiu-se por completo. Supondo que o suco tem o mesmo calor específico e densidade que a água e que a troca de calor ocorra somente entre o gelo e suco, qual a temperatura final do suco do Sr. Aldemir? Assinale a alternativa correta. Como dados, temos aí o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, o calor específico do gelo, que é de meia caloria por grama grau Celsius, e também o calor latente de fusão do gelo, que é igual a 80 calorias por grama. Então acrescentamos aqui também os dados extraídos do próprio texto, onde eu chamo θ de A a temperatura do ambiente, ou seja, a temperatura também do suco, que é igual a 30 graus Celsius. Aqui o volume do suco, 194 centímetros cúbicos. A massa de gelo total, 30 gramas, são 2 cubinhos, cada um com 15 gramas, então 30 gramas. Aqui a temperatura do gelo inicial, menos 4 graus Celsius. E adiciono aqui também a densidade da água, que será usada como a densidade do suco. Não é 1 grama por centímetro cúbico. Desejamos a temperatura final, a temperatura de equilíbrio do sistema. E, pelo princípio das trocas de calor, o problema vai envolver 4 calores, sendo 3 do tipo sensível, associado com variação de temperatura, e um calor latente, do tipo latente, devido à mudança de fase do gelo que ocorre a 0 graus Celsius. Ok? Então, aqui eu tenho o calor associado com suco, aqui com o gelo, também o calor de fusão para o gelo, e aqui um calor sensível associado à água que veio do gelo. Então, aqui o calor sensível, a fórmula é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Aqui foi dada a massa como a densidade do suco vezes o volume do suco, já que foi fornecido aqui o volume do suco, não a sua massa. Ok? Calor específico do suco. E aqui a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Então, no caso aqui, ΔF menos a temperatura ambiente. No caso aqui, para o gelo está a menos 4 graus Celsius e vai até o zero. Então, aqui a massa de gelo, o calor específico do gelo e o ΔF maiúsculo aqui indica a temperatura na fusão. Ok? Então, o F minúsculo estou usando aqui como temperatura, como estado final, não é o de equilíbrio aqui. E aqui
na fusão, o F maiúsculo. Ok? Então, θF menos θ do gelo. Agora aqui, esta terceira parcela aqui envolve o calor latente de fusão do gelo, que é a massa do gelo, que funde, no caso, os 30 gramas, 15 mais 15, vezes o calor latente de fusão, por grama de gelo. E, finalmente, a água que veio do gelo, indo de 0 graus Celsius até a temperatura final. Então, Δθ, então temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui, temperatura final, temperatura de equilíbrio, menos a temperatura de fusão. O gelo a 0 graus Celsius fundiu e totalmente virou água. E esta água foi levada até θF minúsculo. Próximo passo, vamos substituir os valores que temos. Como falamos, aí a densidade do suco é a densidade da água, então é 1. O volume do suco, 194 centímetros cúbicos. O calor específico do suco é o calor específico da água, vezes, entre parênteses, θF menos 30 graus, mais a massa de gelo 30, 0,5 o calor específico do gelo, temperatura de fusão é 0, e o θ do gelo menos 4, menos com menos dá mais 4. Massa de gelo total, que fundiu, 30 vezes 80. Calor latente de fusão. Massa de água, os 30 gramas de gelo foram transformados em 30 gramas de água, vezes o calor específico da água, vezes θF menos 0. Multiplicar por 1 não altera o resultado, 194, fazendo aqui a distributiva com os parênteses, 194 θF menos 194 vezes 30 dá menos 5.820, mais 30 vezes meio dá 15, 15 vezes 4, 60, mais 30 vezes 80, 2.400, mais 30 vezes θF, 30 θF, igual a 0. Separando os termos que têm θF dos termos que não têm, respeitando a troca de sinal quando o termo muda de membro, ficamos aqui com esta soma no primeiro membro, que leva a 224 θF, e esta continha no lado direito da equação, segundo membro, dá 3.360. Finalmente, isolando-se o θF, ficamos com 3.360 dividido por 224, o que leva a 15 graus Celsius. E esta resposta aparece na letra D da questão. Ok? Então é isso, pessoal. Mais uma questão de física da EFON envolvendo calorimetria. Espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio e aguardem novas resoluções. Lembrando que é possível também acompanhar aqui resoluções de matemática para a EFON. Bons estudos, boa preparação para os exames e até a próxima videoaula.